Nedarim? O que é que a gente faz tantas vezes a Atarat Nedarim? Uma das explicações é o seguinte: a nossa Neshama, ela sabe a verdade. A nossa Neshama, Baruch Hashem, nossa alma, quer um compromisso com Deus, quer fazer Torah ou Mitzvot, mas nosso corpo, ele está muito amarrado, muitas vezes aqui embaixo. Está escrito: Ruach Adam olé lemala, Ruach Abehemá yored lemata. Nossa alma animal, ela está bem ligada aqui. O nosso Yetzer Hara está compromissado com uma série de coisas que, infelizmente, a gente se viciou com muitas coisas. Atarat Nedarim é para, na verdade, em hebraico, Atará. O que significa Atará? Atará não é só permitir. Lahatir significa também, em hebraico, desamarrar. Interessante, a palavra Assur, em hebraico, o que é Assur? É proibido, certo? Mas Assur também significa amarrado. Por exemplo, a gente fala Ischuchag Bavotim. Amarra a festa com cordas. Em hebraico, Bet HaAsurim é o lugar onde estão os presos amarrados. Está certo? Então, Assur é amarrado. Ele é Hatir, em hebraico você fala Latir Kesher. Você abre, na verdade, um nó. Latir Kesher. Se eu quero abrir, na verdade, o nó do meu sapato, você fala Latir. Está escrito nos nossos livros que o único dia que o Satã quase descansa é Yom Kippur. A palavra a Satã, quanto que vale a palavra a Satã em hebraico, valor numérico? 364. Tem um dia por ano que ele não trabalha. Não tem o que fazer. Os judeus são como anjos. Não tem o que fazer isso em Yom Kippur. Então Yom Kippur é o dia que a gente consegue o perdão do Boré Olam. Como a própria palavra diz, Kippur, Kapará, expiação, perdão. E a pergunta é, será que para tudo tem perdão? A primeira pergunta, será que tem pecados graves que não tem perdão? Deus nos diz, alguém matou, tirou a vida de alguém. Ou vamos pegar não uma morte física, mas uma morte espiritual. Fez idolatria. Idolatria significa que você desconecta de Deus. A morte espiritual pode ser pior que a morte física. Se alguém matou, tem perdão para isso? Tem tshuva? O que você acha? A resposta tem tshuva. Claro, como diz a Gemara, Dalet Chilukei Kapará. Existem várias formas de capará, não é tão simples, mas existe tshuva para tudo. Para tudo que o homem faz de errado, há uma possibilidade de tshuva. Vocês vão me perguntar, mas tem claramente escrito na Mishnah que tem pecados que não tem tshuva. Por exemplo, o Mará diz, a Omer Echta ve'ashuv, aquele que fala, eu vou pecar e depois fazer tshuva, não funciona. Echta ve'ashuv, se uma pessoa fala, eu vou pecar e depois eu faço tshuva, diz a Mishnah, não serve. Por que não serve? Porque é um pecado premeditado. Se você pecou, você na verdade não sabia, você tem um Yetzer Hara, uma vontade, de repente uma paixão, você não conseguiu se controlar. Agora, planejar e premeditar é um pecado. Isso é a explicação simples. Único dia por ano. Achad Bashana. Entra o Kohen Gadol no Kodesh HaKodashim. O ano inteiro ele não pode entrar lá. Que tipo de roupa ele entra? Vocês têm uma ideia? O Kohen Gadol tem várias roupas. Muitas delas têm ouro. Por exemplo, a tiara é feita de ouro. Na túnica, no meil dele, está cheio de sininhos de ouro. Tem muitas coisas de ouro. Diz a Halachá, ele não pode entrar com Bigdei Zahav. Ele não pode entrar com roupa de ouro. Ele entra com roupas brancas. Bigdei Lavan. Se vocês lerem a Avodá, em português, vocês vão ver que ele tem que colocar roupa branca. Por que ele não pode entrar com roupa de ouro? Qual é o motivo? Porque em categor nasce sanegor. O ouro representa o pecado do ouro. O ouro lembra o pecado. Está entrando dentro do Kodesh HaKodashim. O Kohen Gadol está indo lá para pedir
perdão para o povo de Israel. Ana Hashem kaperna la'amo Israel. Ele está pedindo perdão. Está entrando com o objeto do pecado, não funciona. Se ele deixa o ouro no vestiário e entra com roupa branca. Entendeu o que estamos falando? Isto se chama, o advogado não pode ser ao mesmo tempo um acusador. O ouro é um acusador. Ele lembra o pecado do bezerro de ouro. Então você não pode estar com ouro, entra com roupa branca. Agora vamos Erta ve'ashuv. Quando uma pessoa fala, vou pecar e depois faço tshuva. O que acontece? A tshuva se torna, na verdade, o promotor. O que impulsiona ele a fazer o pecado é a tshuva. Por que ele está pecando? Ele sabe que pode fazer tshuva. Esta tshuva depois não pode salvá-lo. Estou entendendo o que estou falando? A tshuva que te empurrou para pecar, depois você quer que ela limpa? Não funciona. Em categor, na acessa negou. Não há possibilidade que esta tshuva que te levou ao pecado possa depois te perdoar. Então, Erta ve'ashuv, Homer Erta ve'ashuv, está escrito En maspikim begadot. Todavia, presta atenção, e agora é importante saber isto. Quando nossos sábios dizem que não tem chuva, eles não dizem que não tem chuva. Eles dizem não se ajuda ele a ter chuva. En maspikim begadot traduz para mim literalmente. Não consegue ter nas mãos, não é suficiente. Não dão a mãozinha para ele, não permite que na verdade na mão dele aconteça. Significa o seguinte, ele não recebe a ajuda para fazer chuva. Muitas vezes para fazer chuva, Deus nos dá uma mãozinha para acontecer. Dizem os nossos livros, ele não recebe a mãozinha, mas se ele empurra-se, ele quer fazer chuva, do rek, ele entra. Em outras palavras, mesmo os pecados estão mencionados nos nossos livros, são graves e que não tem chuva. Se uma pessoa realmente, do fundo do coração, faz chuva e se arrepende e chora como se deve e sabe a gravidade e nunca mais vai fazer, a chuva dele é aceita. E na Gemara está cheio de exemplos de pessoas que eram grandes pecadores. Rabbi Lazar ben Dordaya, o homem que não deixou pecados, fez graves pecados. Morreu de chuva chorando pelos seus pecados, nossos sábios chamam ele de grande sábio, ele entrou no Ganeden direto. Então não tem, na verdade, pecado que não tem chuva. Claro, pode ser de vez em quando mais fácil a chuva, de vez em quando mais difícil a chuva, mas para todos eles tem chuva. E isto, diz o Shalach Kadosh, Shalach Kadosh Rabbi Yeshayahu Halevi, diz o seguinte, está escrito, כל מה שבעל הבית אומר לך, עשה חוץ מצה. Quando você entra na casa de alguém, convidado, tudo que o dono de casa te fala, você tem que fazer. Só uma coisa, se não precisa obedecer. Se ele fala, sai da minha casa. Isso é feio. Se ele te fala, senta aqui, senta. Bebe um chá, bebe. Por favor, fica para jantar, fica para jantar. כל מה שבעל הבית אומר לך, tudo que o dono da casa fala para você, tem que fazer. Chutz mitzvah, se ele te fala, por favor, sai daqui, não precisa. Diz o Shalach Kadosh, presta atenção o que ele fala. Kol ma shebal habayit, Deus. O dono desta casa do globo, do universo, é Deus. Tudo que Deus te manda fazer, tem que fazer. Exceto se ele te manda, sai. Sai do povo, não tem chuva, para isso não precisa obedecer. Para tudo tem chuva. Entendeu? A sutilidade, como ele fala, o Shalach Kadosh, extraordinário. Tudo que na verdade o Boré Olam te diz, tem que obedecer. Ele é o balabait. Colocar filho, acorda de manhã, acorda de manhã. Cuida-se com o cachorro. Tudo que o Boré Olam fala. Se ele te fala, sai do meu povo, não tem chance, não tem chuva, a porta está fechada, e isto nós não obedecemos. Quem se empurra, entra. Mesmo Acher, quem é Acher? Elisha ben Avuya, que é um homem grande, que abandonou o judaísmo, etc, etc. Mesmo esse, mesmo o homem que nossos sábios descrevem, não como um pecador, mas uma pessoa que incitou o povo a pecar. Estou me referindo a quem? Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat era um rei, depois do rei Salomão. Chata verti et Israel.
Ele mandou o povo de Israel pecar, colocou 2 ídolos em Israel. Não permitiu os judeus ir para Jerusalém. Não um ídolo, um egel, 2. Fechou as portas para não entrar em Jerusalém, colocou barricadas. Induziu todo o povo para fazer idolatria. Mesmo Yerovam ben Nevat podia fazer chuva. Deus ofereceu para ele. Ele recusou por orgulho. Deus, a Gemara nos diz que Yerovam ben Nevat, num certo momento, Deus falou para ele: Bo netayel ani o Ben Ishai, o Ben Ishai, vamos passear, você e Ben Ishai e Deus, no Gan Eden. Ofereceu para ele a chuva. Ele, bobo, falou: o mi berosh, quem vai primeiro? E quer saber quem vai primeiro? Perdeu a oportunidade. Mas pode fazer chuva. Nunca é tarde. Incrível. Incrível. Cada judeu é obrigado. Está escrito. Rambam diz que quando virá o momento da conta, mesmo um homem como Yerovam ben Nevat, vai ter que dar conta sobre Eruvet Tavshilim, uma mitzvah, na verdade, de Rabban, ele fala. Vão cobrar dele por isso não vai ser. O homem que fez a Vodazara, que induziu o povo a Vodazara, vão cobrar dele porque você não cuidou de Eruvet Tavshilim para poder cozinhar do Shabbat, para contar do Yom Tov para Shabbat, etc. Isso é incrível. Em outras palavras, isto é importante a gente entender. A Teshuvah significa os portões estão abertos. Deus é um pai, como falamos agora na Mishmará. E quando um pai vê seu filho, não importa em que situação que é, ele está sempre disposto a receber. É assim, desta forma que nós temos que olhar a coisa. Nunca é tarde demais. Sempre Deus está esperancioso, de braços abertos para receber seu filho. Tem uma história, já que se mencionou o rei Ahav. O rei Ahav era um rei de Israel, do reinado de Israel, não do reinado de Judá. Um rei perverso. Matou, roubou, idolatria, casou com uma mulher de Sidon, que era de idolatria. Ela introduziu o culto de Baal dentro de Israel. Um homem terrível. Ele queria um campo, se lembra a história do vinhedo de Navot, mandou matar o carro para pegar. Um homem terrível, terrível, terrível. Mas ele tinha uma coisa. Ele respeitava os sábios. Ele respeitava a Torá. Como um livro, não na vida pessoal dele. Era um grande perverso. Grande perverso. Estou falando assim, ele matou e roubou, e não poucos. Num certo momento, diz o Tanakh, chegou um rei inimigo e invadiu o estado, o reinado de Israel. Era Ben Hadad, Melech Aram. Já na época se chamava Hadad. E ele veio, ele pediu, nos teus tesouros tem um Sefer Torah. Você sabe que o rei tem que ter um Sefer Torah dele. Eu quero que você me entregue ao Sefer Torah. O homem que é perverso, aparentemente, já fez tantas coisas, por que não? Falou, eu quero que você me entregue nos teus tesouros, tem lá um Sefer Torah, quer que você me entregue? Ahav recusou, não concordou, não deu. Deu ouro, deu prata, deu mil outras coisas. Isto ele não deu. Ganhou com isto 22 anos a mais de vida, diz os nossos sábios, por causa desta mitzvah. Ele respeitou as 22 letras sagradas do Alefbet. 22 anos. Porque a conta dos pecados e a conta das mitzvot são separadas. Tem muita gente que pensa, bom, fiz uma mitzvah, agora à tarde fiz um pecado, então a mitzvah desapareceu. Não. Tem uma conta das mitzvot, tem uma conta das averot. E Deus sabe como usar isso. Temos o exemplo de um outro rei, um exemplo terrível, de um homem que era perverso. Deus nos livre. Como se chama ele? Menashe. O rei Menashe, filho de Hiskiau. Hiskiau, Ezequias. Isto já estou falando do reinado de Yehudá. Não falando mais do reinado de Israel, estou falando do Malchut Yehudá. Este Menashe era um rei perverso. O pai dele era um tzadik, grande tzadik. Hiskiau, Melech Yehudá, era um grande tzadik. Deus nos livre, este filho saiu do caminho. Mas não só sabe que quando ele assumiu o reinado do pai, o pai é um homem que a Gemara nos diz que fizeram uma pesquisa na época dele, de Dan até Beersheba, do norte até o sul, não acharam uma criança que não conhecia
os tratados mais complicados das leis de pureza da Torá, do Tanakh e das Mishnayot. Quer dizer, ele estudou escolas em yeshivot, homem santo, homem sagrado. O filho dele assumiu, o que ele fez? Mandou trazer todas as idolatrias possíveis. Mandou colocar um tselem baechal. Trouxe uma estátua, colocou dentro do Beit HaMikdash, dentro do santuário. Você pode imaginar o pecado? O que significa isso para nós judeus? Isso nunca aconteceu. Mesmo quando Alexandre Magno, Alexander the Great, chegou em Israel, ele quis que colocasse uma estátua dele dentro do templo, como ele colocou em todos os países que ele conquistou, os sábios recusaram. Não, isso não permite isso. Os judeus não são terroristas. Este homem, o rei Menashe, colocou estátuas dentro do templo. Depois o que ele fez? Todo lugar onde estava o nome de Deus no Sefer Torah, mandou cortar e colocar o nome de idolatria. Sabe o que significa isso? Pensa um pouco. Estamos falando. Mandou trocar o nome sagrado, o tetragrama de Yud Kei Vav Kei e outras coisas para colocar em Deus. Estamos falando de um homem perversíssimo. O que aconteceu? Um belo dia, chegaram, eu não me lembro agora se eram os Bavlim, os Kasdim, chegaram os inimigos, prenderam ele. E lá eles tinham o costume, quando pegavam um inimigo importante como um rei, inimigo, colocavam ele num panelão e cozinhavam ele com fogo. O cara ia morrer asfixiado, água, fogo. Quando ele estava dentro desse panelão, e o fogo, a água esquentando, ele começou a invocar todos os ídolos que ele conhecia. Esse homem serviu todas as idolatrias possíveis. Começou a invocar o Deus das águas, dos planetas, dos das astros, não sei o que, todo tipo de idolatria que tem. Baal, Asherah, etc. Nada ajudou, obviamente. Ele se lembrou de repente que quando era pequeno, o pai várias vezes falou para ele este passo. Nós lemos algumas semanas atrás. Batzar lecha, umetzaucha tadvarim haele. Se você vai estar apertado um dia e acontece ter muita opressão dos povos, chama por Deus que vai te ajudar. Ele se lembrou deste pasuk. De repente ele resolve chamar por Deus. Estão vendo? Após que ele chamou já todas as idolatrias possíveis. Isso podia parecer como desespero. Quando isso aconteceu, se mobilizaram todos os anjos lá em cima para fechar as janelas, as portas, para as rezas dele. Não falaram para Deus, um homem como esse, que não só pecou, mas hertia de Israel, ele também fez os outros pecados. Ele realmente fez coisas tão gravíssimas para nós, judeus. A morte espiritual é tão grave como a morte física. Desligou um povo do Criador, o povo judeu. Então os anjos não queriam que a reza dele chegue. Estão ouvindo falando ou não? O que Deus fez? Fecharam todas as portas, janelas do céu. Deus abriu uma pequena fenda embaixo do trono celeste e falou: a chuva existe para todos. No final da história, a reza dele chegou no que se acabou e Deus perdoou, você acredita? E o cara voltou a reinar em Jerusalém. Foi libertado e voltou a reinar, sobreviveu e voltou a reinar em Jerusalém. É incrível o que estamos falando aqui. Estou contando uma história do Tanakh, de um dos homens mais perversos da nossa história. Mas quem somos nós para julgar? Ele voltou a pecar? Não podemos falar. Dizem que de lá para frente ele teve um reinado bom e tentou recuperar. Tirou ídolos, etc. É incrível. Não voltou a pecar. Ele não voltou a incitar ao pecado. Mas estamos falando aqui do homem que todos os anjos, todos os malachim malas se mobilizaram para Deus. Mas Deus é piedoso. Isso falamos antes. Deus é como um pai. Avichem shebashamayim, Avinu Malkeinu. No final, Deus sucumbiu aos pedidos do menino, do homem, fez muitos pecados, mas ele tem uma linhagem boa. Deus aceitou a teshuva dele e permitiu que ele sobrevivesse e voltou para Jesus. Vamos pegar uma história um pouco depois disso. Uma
história também bastante chocante da Guimarães. Tinha um homem, na época da Guimarães. Qual é a época da Guimarães? Quem sabe quando foi a época da Guimarães? Que século? Em que ano foi esse da Guimarães? Que ano? Não, está demais. 450. Ano 450 mais ou menos. Século V. A Mishnah foi escrita no século III, a Guimarães no século V. Como você sabe isso? Estamos falando de história que tem pelo menos 1600 anos, um pouco mais. Tinha um homem judeu, um homem proeminente, rico, se chamava Natan Tsutsita. Parece um nome japonês, mas é um nome judaico. Natan Tsutsita, este era o nome dele. Este Natan Tsutsita, com muitos bens, ele, de repente, Deus nos livre, gostou de uma mulher casada. Eshet Ish. Ele andou na rua, ele viu ela, eu esqueci o nome dela, e gostou dela. Uma mulher casada. Ele ficou tão apaixonado por ela, que ele queria, mas queria possuí-la. E acredita se quiser, ele ficou doente por ela. Perguntaram os médicos, será que ela pode talvez vir visitá-los, talvez acalme? Nem visitar. Um homem que quer um caso, qualquer proximidade de uma mulher casada, Deus nos livre, isso não apenas é Eshet Ish, mas isso faz parte das Arayot no judaísmo. Porque nós lemos a Parashat Arayot no dia de Yom Kippur, o incesto. Deus nos livre. Pecado muito grande. Mulher casada, imagina isso, onde está o compromisso? Ele estava doente mesmo. Nada, ninguém permitiu, e ele estava sonhando louco por esta mulher. E toda a cidade sabia. Esta mulher, o marido dela, fez alguns mal negócios. E ficou devendo dinheiro. E ficou devendo mais dinheiro, e mais dinheiro. E um belo dia colocaram na prisão. Com muitas dívidas que ele não pagava para seus clientes. Ele está na prisão, a mulher dedicada, ia visitá-lo todo dia. Todo dia. Acontece que na prisão, com as condições, a saúde dele estava cada vez se debilitando mais. Ela trazia para ele comida, outras coisas. Mas ele estava debilitado. Ela viu que ele está, na verdade, mal. E ele queria sair de lá, ela queria tirá-lo de lá. Um belo dia, ela está vindo visitá-lo, ele está mal, ele falou, você precisa me tirar daqui, não aguento, daqui a pouco vou morrer aqui. Faz um favor, vai lá no ricaço deste homem Natan Tsutsita e fala que eu tenho um empréstimo, eu tenho dinheiro para pagar as dívidas, e pede para ele emprestar um dinheiro para me tirar daqui, por favor. Ela ficou branca. Ela falou para ele, o quê? Você está querendo me mandar na boca do leão? Você sabe que este homem está sonhando de me ver, de me tocar, de me pegar? O homem falou, mas você quer que eu morra aqui? A mulher ficou muito chocada. 3 dias não visitou mais o marido. Após 3 dias, ela volta, ela tem piedade do marido dela na prisão, ela sabe que ele está passando mal. E de novo, ele fala, então você está querendo esperar que eu morre para poder ir para o Natan Tsutsita? O homem estava desesperado, já morrendo, ele estava, as condições da prisão eram muito fortes. A mulher não sabia mais o que fazer, ele começou a fazer uma pressão. E ela sabia que ir lá, a condição deste homem podia ser realmente de pecar com ele para saber o que é. Mas o marido, a saúde dele estava desfilando. Ela voltou para casa, pegou toda a coragem, se arrumou. E ela foi ver Natan Tsutsita. Ela se dirige para a mansão do cara. Quando ela chega embaixo, os empregados não acreditaram. Os empregados, motoristas, porteiros, viram ela chegando, avisaram o mestre que está doente na cama, chegou a mulher, da qual você está sonhando tanto tempo, chegou. Ele falou, se é verdade, vocês todos são
amanhã liberados. Todos amanhã afortunados. E ela chegou. Ela chega, levaram ela para cima. Ela está chegando no quarto onde está deitado o Natan Tzutzita. Ela conta para ele: meu marido está na prisão, quase morrendo. Ele deixou tanto e tanto de dívidas. Eu preciso, por favor, de uma quantia grande que se me emprestasse para salvá-lo. O Natan Tzutzita dá uma ordem, passa 20 minutos, 15 minutos, trazem 2 sacolas, moedas de ouro, todo o dinheiro que ela pediu. E agora o Natan Tzutzita fala para ela: se aproxima. Não posso acreditar que meu sonho está se realizando. Finalmente você está na minha frente. E a mulher pega toda a coragem. Fala para ele: Natan, escuta bem minhas palavras. Você é capaz de dominar seu Yetzer Hara. Eu vim aqui para pedir um empréstimo. Você está fazendo uma mitzvah fantástica. Não somente a mitzvah de Gmilut Chassadim, mas está fazendo a mitzvah de Pidyon Shurim, retirando um judeu inocente da prisão, em condições quase de morte. Se você fazer o que você quer fazer agora, você perde teu Olam Haba. Você perde teu mundo vindouro, e aqui você será um miserável. Que tem um caso com uma mulher casada. Não respeitou o mínimo do que se chama as leis, na verdade, humanas, o decálogo. O 7º mandamento. Lotimaf. Controla-se. Pega força. Pega energia. Sabe dominar as suas paixões. Você é capaz, você tem uma boa inclinação. E a mulher está falando, e o homem está escutando. E ela fala: levanta-se, sai desta doença, seja um bom judeu. Você fazendo isto, você tem parte garantida no Olam Haba agora. Se você domina as suas paixões, você entra numa categoria de tzadik. Ela fala, ela convence o homem. O Natan Tzutzita fala: você tem razão, minha filha. Eu não vou pecar. Vou me dominar. Ele manda ela pegar o dinheiro. Ela volta para a prisão. O Natan Tzutzita se levanta, ele recebeu uma dose de energia, ele recebeu uma inspiração para ser um Baal Tshuva, de tirar essas marchavot, zarot, esses pensamentos de pecaminosos da cabeça, de voltar para o caminho certo. Ele começa uma nova vida. A mulher inspirou ele, ele abandona o pecado, se torna outra pessoa. Ela chega na prisão, com o dinheiro, ele paga, faz os pagamentos, mas o marido não acreditou que ela não acredito. Isso deve ser que você teve um tempo lá. Ela fala: não acredito. Ficou no subconsciente dele com certeza. E ele achava todo o tempo que ela perdeu. No final da história, ele saiu da prisão, pagou suas dívidas, a mulher salvou ele. Mas em casa, sempre na cabeça: deve ser que a minha mulher teve alguma coisa que isso nós estamos. Passa um tempo, Rabi Akiva está na janela com seus alunos, no recreio de aula, alguma coisa. Ele está olhando, ele está vendo um homem cavalgando. Ele vê nesse homem uma áurea de luz em cima dele. Ele chama seus alunos: vocês estão vendo? Eles falam: não. Mas Rabi Akiva está vendo, quem tem sensibilidade. Ele chama seus alunos para trazer este homem aqui. Chamam ele. Quem é? Natan Tzutzita. Natan Tzutzita, ele chama, fala: me conta, como você tem esta áurea de luz tão forte em cima da sua cabeça? O que aconteceu? E Natan Tzutzita conta para ele toda a história que eu contei para você. Ele estava na beira de pecar, que ele estava realmente louco pela mulher, ficou doente, com uma paixão que ele não conseguia se conter. E no final acabou dominando os seus instintos, dominando suas paixões. Ele ficou forte, não pecou, voltou para um caminho bom. Disse Rabi Akiva: você não sabe que luz você tem. Uma pessoa que quase pecou se dominou, e isto lá em cima tem um valor incrível. Você tem lá uma áurea que é incrível. Eu quero que você venha na minha yeshiva para estudar comigo, se tornar um dos meus alunos.
Natan Tzutzita concordou. Acontece o seguinte, Natan Tzutzita se torna um grande sábio, estuda com Rabi Akiva, entre os maiores alunos dele. Um belo dia, o marido desta esposa entra na sinagoga e ele vê o cara, ele conhece o Natan Tzutzita, sentado do lado do Rabi Akiva. Ele vê outra pessoa, uma metamorfose total. Rabi Akiva conta para o marido o que aconteceu. O marido agora vê que a esposa tinha razão, não tinha pecado. Todos os anos ele ficou um pouco com isso nos próximos. E Natan Tzutzita se torna um dos grandes homens do judaísmo. O que a gente vê desta história? A gente vê como nada é impossível. Este homem que estava louco para pecar, não tinha barreiras, que tinha feito tudo, os seus sábios não impediam. E tinha a possibilidade, ele tinha esta mulher na mão, pelo dinheiro, para salvar o marido dela. Talvez ela teria caído, ela fez uma reza a Deus com certeza para não acontecer. Mas quem sabe o que tinha acontecido? Ela conseguiu tornar um Baal Tshuva tão fantástico que ele se torna um dos maiores alunos de Rabi Akiva. E Rabi Akiva conta para ele, não, tira da cabeça. Uma história extraordinária, uma história comovente. Esta é uma delas. A gente não falta história no judaísmo contemporâneo e não contemporâneo. E desde o Talmud até aqui, em cada geração, de judeus que estavam na beira de cair, fazer atos de apostasia, de idolatria, de incesto, de todo tipo de coisas. Judeus que passaram por outras religiões, que já estavam quase padres e bispos, e voltam para o judaísmo íntegro. As portas são abertas. Em davar omed bifnei hatshuva. Não tem nada que possa impedir um judeu que queira e que se esforça e que faz de tudo para fazer uma tshuva sincera. Meus amigos, antes de Yom Kippur não precisa de aulas profundas, uma boa história de vez em quando passa a mensagem mais que uma grande aula. Yom Kippur é um dia no qual não somente é o dia da tshuva, é o dia do perdão, mas Deus nos dá uma mão para fazer isto. Deus estende a mão, nos ajuda. É um dia de se recolher, um dia, na verdade, que a gente pode... Nós não estamos amarrados embaixo, como falamos antes. De vez em quando estamos tão amarrados aqui embaixo que a gente não consegue sair disso. Yom Kippur, pela santidade do dia, pela santidade do calendário, a gente tem um espírito total que cada um de nós pode se tornar um verdadeiro Baal Tshuva. Que Deus aceita a nossa tshuva e nos sela no livro da vida, que cada um de nós tenhamos uma Chatimah Tova, que tenhamos na verdade a Eichut Yamim Shanim Tovot, e como falamos na linguagem da Kapara, que se Deus quiser, aqui depois haverá tanto Atarat Nedarim como Kaparot para aqueles que querem fazer com dinheiro, o Moré Avraham estar aqui, o Abinabet Safra, etc., para poder orientar os jovens. A gente fala Ze Khalifati, Ze Kaparati, Ze Tmurati, e a gente fala que se fazer Ilech Tzedakah, ou Atarnegol Ilech Tzedakah, que seja, Vani Elech Lechaim Tovim Arukim Uleshalom, que possamos todos nós ir para a vida comprida com paz, harmonia e boas notícias. Amém.